Oi pessoal, aqui é o professor Ricardo Mesquita. Trouxe uma ideia para uma reflexão nossa aqui sobre a filosofia da qualidade. Qualidade basicamente é um assunto debatido principalmente em ambiente empresarial. As empresas procuram desenvolver conhecimento e práticas sobre esse assunto justamente para obter os benefícios, podem ser de curto, médio e longo prazo. Algumas grandes empresas, então elas chegam a, inclusive, estabelecer princípios, valores, política, até a missão, visão, deixar bem estabelecido, justamente para demonstrar quais são as crenças da alta liderança de uma maneira visível e que aquilo então venha a passar a ser interiorizado pelas pessoas e aplicado no seu dia a dia, no seu trabalho. E isso traz benefício. Então, mais que uma política colada na parede, o que está escrito nela, se interiorizado e levado em consideração na hora de executar atividades, na hora de falar com pessoas, contato que tenha com o cliente, com o fornecedor, aquilo então, do ponto de vista empresarial, é interessante, traz benefícios, podem ser de curto, médio, mas principalmente a longo prazo. E dentro dessa ótica, as empresas adotam então essa postura de desenvolvimento de uma cultura voltada para a qualidade. E nessa cultura, então, existe essa filosofia da qualidade para que cada colaborador ou indivíduo venha a pensar a sua vida, né, na luz daqueles princípios. Isso é louvável, se a gente pensar, são princípios que efetivamente podem trazer benefícios, né? Uma maior qualidade no relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, um comportamento mais seguro, uma preocupação com a questão ambiental e outros aspectos aí que o indivíduo pode efetivamente trazer esses conceitos para a sua vida e obter ganhos pessoais. Só que aí a minha visão, assim, a minha experiência, mais a minha experiência, eu já vi algumas empresas que adotam essas práticas, essas políticas, fazem planejamento da qualidade e aí conseguem determinado resultado melhor, conseguem uma evolução em relação ao desempenho antes dela agir em cima desse propósito aí, desse assunto. E aquele resultado melhor, ele não se sustenta, ele volta a piorar. Um exemplo disso são empresas que adotam sistemas de gestão e aí conseguem certificar o sistema de gestão, chamam uma certificadora, contrata, a certificadora vai lá e faz a auditoria e depois na auditoria periódica, que a gente chama de auditoria de manutenção, né, da certificação, a empresa encontra dificuldade em demonstrar que ela mantém o sistema. Basicamente, de repente, um assunto inteiro lá ficou esquecido. Ninguém mais mexeu com aquele assunto então ela passa dificuldade, né? Não é incomum a empresa ter uma dificuldade em manter o sistema. Às vezes é mais difícil manter do que certificar.
Isso demonstra o quê? A manutenção do resultado. Poxa, mas se as pessoas estão adotando essas práticas, esses princípios em suas vidas, o que aconteceu? Aí eu já ouvi algumas teorias, uma delas diz que... Teorias de mercado, né? Uma delas diz que a questão é cultural. O brasileiro não tem hábito de seguir procedimentos, seguir regras. O brasileiro ele não é tão disciplinado, né, manter aquilo que ele conquistou. Bom, vamos pensar que a cultura é um conjunto de crenças, né? Crenças. Aquilo que as pessoas acreditam, que um conjunto de pessoas acredita. E os hábitos, como elas vivem, o que elas fazem no dia a dia, que muitas vezes é a tradução daquilo que elas acreditam, né? E algumas coisas mais peculiares por região, por exemplo, se a gente pensar, na Bahia existe uma questão de musicalidade, até a gastronomia também tem a ver com a cultura mais regional ali da Bahia, o Rio de Janeiro, o norte do país, o Rio Grande. Cada região tem algumas peculiaridades relacionadas, podem ser associadas a uma cultura um pouco mais regionalizada, mas a base é a cultura do brasileiro. Então é um conjunto de crenças e hábitos e rotinas e que faz as pessoas, faz a sociedade ser o que é e muitas vezes determina como as pessoas agem. E aí as empresas, quando elas entram com essa questão da cultura, da política, querendo influenciar uma cultura, então a gente pode entender que a empresa está o quê? Está querendo pegar, a partir daquela cultura base, construir uma cultura, um adendo, assim, como se fosse uma cultura hermética dentro da empresa que vai influenciar as pessoas que estão ali, também a sociedade, mas no sentido de pensar a empresa em termos de qualidade e qualquer aspecto que a empresa queira melhorar. Só que essa cultura empresarial, ela muitas vezes não se perpetua, né, de acordo com o que está escrito na parede. E aí se a gente pensar que o indivíduo é a célula, é o elemento primário lá da questão do recurso humano empresarial, todas as pessoas que trabalham numa empresa, tem as equipes, time de trabalho, chega lá no indivíduo, o colaborador, o ser humano. O indivíduo, ele tem a sua crença, ele já tem a sua crença individual. Às vezes ela está visível, às vezes ela está lá dentro dele, ele não demonstra tanto, mas ele acredita em uma série de questões. E todos esses elementos, como política, procedimentos, planos da qualidade, diretrizes, visão, missão, valores, que a empresa procura promover, acabam sendo elementos externos ao indivíduo. Eles são influências externas. Elas podem até mudar o comportamento do indivíduo, mas elas só vão mudar se o indivíduo quiser. Ou seja, na realidade, a vontade de perfeição, vontade de adotar uma filosofia da qualidade, de aprender com suas experiências, seus erros, seus acertos para melhorar em qualquer aspecto da vida, ela nasce de uma vontade individual. E essa vontade individual está ligada à essência do indivíduo. Qual é a essência de cada um de nós? O que você tem aí que você acredita, aquilo que mexe com você, aquilo que faz você agir? De uma maneira simples, na minha percepção, assim, simplória até, ninguém sai de casa para errar. Todo mundo sai de casa para acertar. Você vai trabalhar, você vai para acertar. Você não sai de casa dizendo, hoje eu vou errar tudo que eu fizer. Não. Da mesma forma, o aluno vai para acertar. Ele vai para a escola, para a universidade, para estudar, para aprender e para acertar, tirar boas notas na prova, né? Acertar também na convivência com seus colegas de turma, com o seu professor e etc. Normalmente ninguém sai de casa para errar. Então, por que muitas vezes as melhorias não se sustentam? Por que o nosso comportamento muitas vezes falha?
Por que a gente não aproveita esses desvios para melhorar e adotar uma conduta cada vez melhor? Para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, nosso relacionamento com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, nossas atividades, nossa habilidade profissional para executar as coisas. Eu trouxe alguns argumentos da história da filosofia ocidental, tá? É mais para a gente usar um pouco esse conhecimento aí para pensar a nossa vida, fazer a nossa reflexão, refletir em cima de algum conhecimento. Então, se a gente pegar a mitologia grega, os gregos, eles acreditavam, lá no início, né, a partir da observação que eles fizeram, eles entenderam que cada ser tem a sua finalidade. Por exemplo, o sapo, ele tem a sua finalidade. Ele nasce já sabendo coisas de sapo, ele faz coisas de sapo desde que ele nasce. O cachorro, o pássaro, os seres vivos, desde que nascem, eles já têm lá a sua finalidade, a sua função. E eles exercem a função já desde que nascem. É como se tivesse um software já embarcado, embutido neles. E o ser humano? O ser humano não. O ser humano nasce sem uma finalidade visível. E qual seria a finalidade do ser humano? Então os gregos entendiam o seguinte: a finalidade do ser humano envolve uma ambição, uma busca pela finalidade da vida dele. Então cada um teria sua finalidade no mundo e ele deveria buscar essa finalidade. Aristóteles, é um outro filósofo muito renomado, ele entendia o seguinte: o ser humano tem que buscar a finalidade de vida. Não só buscar a sua finalidade de vida, ele tem que ser o melhor do mundo dentro da sua finalidade. Ele tem que buscar extrapolar a sua finalidade, de maneira a contribuir com o mundo. E outra coisa que ele acreditava, é que o ser humano, ele tem, todos nós já temos uma essência, já temos um conhecimento do universo que nasce dentro de nós. Então o exercício de conhecer a nossa finalidade do mundo é um exercício de autorreflexão, de olhar para dentro, que os gregos acreditavam. Porque já existia esse conhecimento do universo, uma vez que a gente é um ser vivo, ele já estava dentro de nós, a gente tinha que despertar ele. E o Aristóteles dizia o seguinte: a nossa finalidade tem a ver com os nossos talentos, com as nossas virtudes, os nossos talentos naturais. O universo, ele dá uma indicação qual a nossa finalidade no mundo, quando ele atribui a cada um alguma virtude, algum talento natural. E é a nossa responsabilidade buscar evoluir esse talento natural e buscar a nossa finalidade e contribuir com o mundo a partir da nossa finalidade. E Aristóteles acreditava ainda que se a gente não fizesse esse exercício de buscar e ser o melhor possível, né, na nossa finalidade no mundo, a gente estaria atrapalhando o mundo, porque uma vez que cada ser tem a sua finalidade, se a gente não buscasse evoluir e desenvolver a nossa finalidade, a gente estaria desequilibrando o universo. Um outro pensador, que é mais recente, que é o Kant, ele procurou sintetizar lá as diferentes linhas filosóficas e trouxe a seguinte ideia em relação a esse assunto da metafísica lá do Aristóteles, e relacionado à nossa busca pela nossa finalidade do mundo. Kant, ele entendeu o seguinte: existe essa questão dos recursos naturais, nossas virtudes, nossa vontade. Só que ela não é importante, tão importante, por assim dizer, como a gente usa essa finalidade no mundo. Então a nossa liberdade em usar os recursos que a gente tem, nossas habilidades,
nossa finalidade no mundo, é que vai determinar a nossa contribuição no mundo. Não se a gente evoluiu a nossa virtude ao máximo. O que vai determinar efetivamente é como a gente contribui com o mundo. E essa liberdade, então, essa liberdade filosófica, eu trago aqui para a nossa reflexão. Se a gente tem a liberdade de adotar qualquer pensamento e qualquer linha filosófica e pensar nossa existência, por que não pensarmos as nossas ações de maneira a melhorar, né? Pensar de maneira a evoluir o conhecimento que a gente tem em relação à qualidade, seja do nosso relacionamento, seja da nossa saúde, relacionamento com a nossa família, as ações que a gente tem no mundo. Cabe lembrar que a gente existe, a gente tem uma vida, e essa vida, então, ela permite que a gente haja, e a nossa ação, dentro de uma filosofia da qualidade, dentro de princípios, valores, ela reforça o significado de que a gente está vivo. E mais do que isso, a gente existe depois de um universo inteiro e que vem agindo com uma filosofia de perfeição. Ou seja, essa perfeição, essa excelência, ela é anterior à nossa existência. Se a gente pensar os seres vivos que já existem no mundo, até antes da gente nascer, os seres vivos são aqueles que estão aí na natureza, eles são aqueles que mais se adaptaram, que tiveram mais capacidade de evoluir e se adaptar. Isso aí já é estudos científicos, já comprovam. Então, existe essa filosofia de perfeição, de adaptabilidade, de excelência na adaptação, para que o ser vivo se adapte ao meio, né, e consiga sobreviver nessa condição. E além disso, pessoal, se a gente parar e observar o mundo, a riqueza natural, a gente enxerga a perfeição na natureza. Se a gente olha para um céu estrelado, a gente enxerga lá que existe uma perfeição no universo, né? E essa perfeição é anterior à nossa existência. Então, a questão, se existe uma perfeição anterior à nossa existência, ela pode ser, dentro de um pensamento filosófico, por que não? Ela pode ser alguns dos argumentos que a gente tem que nos fazem agir com excelência, buscando perfeição, buscando melhorar. Como se a gente honrasse com as nossas ações a perfeição anterior à nossa vida e honrasse a nossa vida com essa perspectiva. Bom, pessoal, eu deixo essa ideia aí para vocês. Cada um pense aí dentro das suas crenças, da sua perspectiva, né? Aproveito para desejar saúde para vocês, para os seus familiares, e que a gente se encontre logo que possível aí, tá? Tudo de bom. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau.